Bitcoinheiros e Bitcoinheiras. Nesse episódio eu recebi o Huberto Leal e a Kátia Zenha. Eles têm um projeto chamado Hold BTC 100. É basicamente uma maneira de introduzir o Bitcoin às pessoas novatas através do preço médio e da compra recorrente. E eles também têm outros projetos sempre focados em introduzir o Bitcoin a pessoas que ainda não são esses fanáticos que eu me incluo. Eu sou um grande fanático e a maioria dos meus ouvintes provavelmente também são. Então eu quis conversar com eles sobre isso, sobre essa experiência, sobre as diversas maneiras que eles estão tentando fazer sobre isso. Ficou muito interessante para quem gosta desse assunto, de como introduzir Bitcoin para quem ainda não conhece. Ficou um episódio muito interessante. Espero que vocês gostem e até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando. Bem-vindos ao 21 Milhões Podcast, Huberto e Kátia. Vai ser legal a gente bater um papo. Vocês estão com uns projetos muito interessantes que eu acho que até foge um pouco da minha bolha do Twitter lá. Fui pesquisar e vocês têm muitos seguidores no YouTube, no Instagram. Então, tô animado para bater esse papo pra gente ver se a gente faz uma furar a bolha de cada um, né? Eu furar de vocês furarem a minha. Sejam bem-vindos, podem se apresentar. Kátia? Então, o meu nome é Kátia Zenha, eu sou portuguesa. No entanto, eu vivi 5 anos quase no Brasil e eu comecei a aprender sobre investimentos por conta do Brasil, enquanto eu estava no Brasil. Então, a minha ligação com o Brasil sempre ficou, apesar de eu já ter saído do Brasil aí há uns 4 anos. E então, todos os meus sócios, todos os meus parceiros, a minha comunidade de criptomoedas é a comunidade brasileira. Por isso faz muito sentido eu estar aqui num podcast no Brasil. Eu falo todos os dias para o Brasil. Tenho aí no Instagram o perfil Mundo Cripto Feminino. É um perfil que ajuda a incentivar mais mulheres a investir em criptomoedas, entrarem neste mundo, terem um rosto também para tirar dúvidas, para colocar questões, para aquelas coisas que nós não gostamos muito de comentar publicamente. Recebo muita mensagem da mulherada e eu comecei a investir em Bitcoin lá em 2017, no ciclo anterior. Investi, continuei a investir ao longo do tempo, mas não produzia conteúdo. Em 2020, quando veio a pandemia e eu vi efetivamente que havia essa falta de mais perfis direcionados para o público feminino, decidi então criar o perfil, o Mundo Cripto Feminino, e desde lá para cá tenho crescido, tenho tido aí alguns projetos interessantes e estamos aí para falar de alguns hoje, não é? Bacana. Bom, e um dos seus parceiros aí é o Huberto. Se você pudesse apresentar, Huberto. Olá, cara. João, obrigado, Kátia, obrigado, João, pelo convite. Cara, eu sou cirurgião dentista numa cidade do interior de Santa Catarina e assim, eu descobri Bitcoin buscando investimento, isso em 2017 e, cara, acabei caindo numa entrevista, num debate com o Fernando Urrich e um cara da Bolsa. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu nunca me atraiu bolsa, nenhum tipo de investimento, nada do gênero.
Mas a gente começa a ser profissional liberal, começa a ficar preocupado com o futuro, você vai atrás de opções, né? E eu dei sorte, assim, de cair num debate muito bacana, assim, muito sóbrio, sem o Ulrich não tem muito deslumbre, assim, ele foi um cara muito Sim. pé no chão nesse sentido. É. E, cara, daí eu comecei, poxa, que troço legal, que interessante. Fiquei um tempão, assim, só olhando, seguindo, achando legal. E até o momento em que, isso no final de 2017, um conhecido meu disse, não, você gosta de Bitcoin, como é que você não comprou ainda? Eu, putz, então tá, vou lá comprar. O resumo foi que ele me deu um tranco, assim, e ele me disse que já estava 16 mil reais, e eu me apavorei, porque quando eu tinha escutado aquilo, estava em 3 mil reais, 5 mil reais, sei lá. E eu achei que eu tinha perdido o bonde, que aquele investimento eu perdi e tal. Ele me falou no sábado, na segunda-feira já estava 19. E aí eu enlouqueci, né? Falei, nossa, putz, perdi muito dinheiro e tal. E fui devagarinho entrando, e eu entrei exatamente no Bull Run. Exatamente no crescimento de mercado do 2017. Legal. E à medida que a gente vai ficando mais confiante, a gente vai colocando um pouquinho mais de dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E eu peguei quase o topo ali. E dali para frente o Bitcoin, o preço dele caiu vertiginosamente, né? E como O foi isso? outro foi, cara, eu considero sorte, isso faz parte do negócio. Nesse momento, eu já estava convencido, absolutamente convencido, de que o Bitcoin era que ele já não era um investimento que valorizava ou desvalorizava. Ele era uma ferramenta de liberdade. Enfim, eu comecei a entender Entendi. os Então, quando fundamentos do veio Bitcoin. o mercado de baixa, você já estava Cara, super dentro da eu estava toca, vamos dizer assim. eu estava já convencido de que eu tinha encontrado o Eldorado. E eu tava naquela coisa de querer falar para todo mundo, sabe aquele troço meio religioso que eu acho que todo mundo meio que passou, né? Gente, Claro. vocês precisam ver isso, olhem para isso, parente, tio, tal. Eu passei dessa fase, tá? Isso é uma fase que a gente quer convencer na marra todo mundo. Eu passei por isso também. E, cara, a minha história é mais ou menos ali, dali para frente, em 2019, eu entrei na sequência ali em tudo que o mercado cripto brilha pra gente. Seja em pirâmide, seja em compra essa criptomoeda, olha só essa que vai valorizar não sei quantos por cento, essa vai Sim. ser o novo Bitcoin. Eu passei por tudo isso. E, cara, em 2018 o tempo todo foi isso. Eu sempre estava achando que eu tinha achado, não, agora achei outra coisa mais legal. E até que no final de 2019, eu parei, eu estava totalmente convencido de que Bitcoin eu deveria ter focado no Bitcoin e não deveria ter me dispersado tanto. Sim. E eu fiz uns cálculos ali e eu vi que se eu tivesse simplesmente comprado Bitcoin e não mexido, eu teria o dobro do que eu tinha em Bitcoins. Se eu não tivesse posto em plataformas de que rendiam, se eu não tivesse tentado achar fundo, tentado fazer Aham. trade, É. eu perdi praticamente metade do que eu tinha, eu perdi. Não era muito, mas para mim era um patrimônio assim bem considerável na época. Sim. E aí, cara, em 2019 eu parei tudo e falei, olha, eu vou vender as outras criptomoedas e vou focar no Bitcoin. E, cara, o que acontece se eu todo mês agora, independente, eu não quero me preocupar com cotação mais, quero comprar todo mês um pouquinho. E aí eu fiz uma planilhazinha para eu me organizar. Falar, não, eu vou comprar agora sempre no mesmo dia, vou independente da cotação. E dali nasceu uma planilha, eu pedi para uns amigos meus me ajudarem no Excel, porque eu não tem nada a ver com o meu background, né? Eu acabei aprendendo depois. Mas eu falei, ó, o que vai acontecer se eu começar a comprar direto? E à medida que eu fui mostrando para alguns amigos, eu acabei criando um canal completamente despretensiosamente, assim, eu tinha um e-mail, né? E eu precisava dar um Sim. nome, eu não queria dar o meu. E eu criei um perfil, chama Eu Uso BTC, porque meu Uhum. objetivo era ajudar o pessoal a usar mesmo. Ainda, né? Sim. Ensinar a usar. E dali para frente, essa planilha, eu acabei dando o nome de Hold BTC 100, porque o objetivo era esse, de guardar R$ 100 por mês e ver o que ia acontecer ao longo prazo. E acabou que o pessoal gostou, isso acabou se multiplicando aí, as pessoas começaram a ver. Eu abri um grupo no Telegram, hoje está com 1.800 pessoas, e assim, eu tenho o maior orgulho desse grupo, acho um grupo extremamente Incrível. saudável, cara. É muito legal, todo mundo se ajuda, não tem encheção de saco, é um grupo muito saudável. E são 1.800 pessoas, assim, de ouro ali. Então, a gente não está Incrível. preocupado com o número, com o volume, mas com a qualidade das pessoas.
E, enfim, o projeto começou a crescer, ganhou um site, também pela ajuda do pessoal do grupo. E chegou um momento que ele começou a ficar famoso, saiu na mídia nacional, assim, cara, saiu numa plataforma nacional, uma notícia para explicar o que acontece com R$ 100 por mês e tal. E, cara, eu achei, tava na hora já desse projeto mudar, assim, ampliar os horizontes, e eu e a Kátia já estávamos em contato já com outros projetos juntos, e, assim, ela é a pessoa perfeita. O Nicolas, que também participa, e o Felipe também são sócios agora, e a Kátia também, para que o projeto saia desse nichozinho daqui e que ele se expanda para todo mundo, porque realmente, assim, eu acredito piamente que o DCA, né, ou comprar constantemente Bitcoin, é a melhor, eu acho que a melhor coisa que a gente pode ensinar para as pessoas no momento hoje é isso. Melhor estratégia, né, de se alocar nesse ativo. Pô, interessante. Uma coisa que eu queria perguntar, antes da gente continuar a falar sobre o Hold BTC 100, eu queria fazer uma pergunta pra Kátia, que eu via no Instagram dela que ela é engenheira. Eu queria saber se ela acha que o fato dela ser engenheira contribuiu aí para ela entender o Bitcoin, ou, sei lá, despertou mais rápido, alguma coisa assim. Eu tenho um lado muito racional, não é? Um lado muito racional, e talvez isso me tenha ajudado, sim. Mas, curiosamente, quando eu fiz engenharia, eu estudei numa universidade muito boa, aqui em Portugal, que tem ideia de horizontalidade, ou seja, nós devemos saber um pouco de tudo. Então, eu tive disciplinas de gestão, eu tive disciplinas de economia, eu tive disciplinas de direito, e quando eu estava a fazer o curso, e eu tive essa disciplina de economia, eu entendi que realmente uma das minhas grandes paixões era economia. Apesar de eu ter feito engenharia, ter trabalhado aí muitos anos na engenharia, eu vim a descobrir que efetivamente a economia era aquilo que eu gostava de estudar quando não tinha nada para fazer. E foi assim até que eu descobri as criptomoedas. Eu estava a estudar investimentos, estava a estudar economia. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin foi em 2014, quando eu estudava Forex. Eu vivia no Brasil e eu tinha dinheiro, eu recebia dinheiro em euro, recebia dinheiro em reais e tinha ali algumas transações em dólar. Então eu pensei, se eu mexo com 3 moedas ao mesmo tempo, vou estudar Forex e tentar aproveitar-me aí desse mercado. E era exatamente nessa altura, em 2014, que eu ouvi falar sobre Bitcoin. E achei extraordinário daquilo que eu ouvi, mas eu pensei assim, um dia eu estudo. E foi a pior coisa que eu pude fazer, não é? Aquela coisa assim, eu amanhã estudo, eu depois estudo. E aquele depois passaram 3 anos, não é? Que fariam toda a diferença hoje se eu tivesse investido lá em 2014. Então, foi estudando investimentos que eu me apaixonei, que eu conheci Bitcoin e que estou aí. E ainda hoje, um dos assuntos que eu falo muito lá no meu perfil e nas lives que me convidam para fazer é macroeconomia e economia global. Então, acho que foi por aí. Se teve alguma coisa a ver com a engenharia, não tenho a certeza, mas com certeza ajudou. Legal. Bom, então vou anotar aqui para fazer umas perguntas de macroeconomia mais para frente aqui no nosso papo. Roberto, e você também teve um primeiro contato com o Bitcoin, que você demorou uns anos para depois ir mais a fundo, ou foi paixão à primeira vista mesmo? Cara, eu acho que foi paixão à primeira vista, mas muito medo para entrar. Assim, medo é o seguinte, você fica inseguro para qualquer coisa. Você fica, putz, legal, mas, cara, era um período de... era complexo, não tinha muitas opções. Um cara leigo como eu sou da área da saúde, assim, que não tem o menor traquejo da parte financeira e tal. E aí você, como é que faz? Sabe? Era complicado. Tudo é complicado para um cara que não tem... Quando você não conhece, é ignorante na coisa,
tudo é complicado e tudo assusta. E eu precisei de um tranco de um cara, e isso demorou bastante tempo. Que foi um Sim. cara que, assim, eu conheci numa festa de criança, que alguém me apresentou e falou, aquele lá gosta de Bitcoin, esse também, sabe, uma festa que a minha filha foi, eu fui junto, o cara era prefeito da cidade até, que eu Olá. tava. E o cara, e ele era louco, apaixonado, que também caiu em golpe na época e tudo. Mas assim, Puta. ele falou, cara, você vai ter que fazer isso aí amanhã, hoje é sábado, segunda-feira você vai fazer. Eu vou te encher o saco até você comprar. E eu, daí fui. Sabe aquele tranco necessário? Sei, E eu fui sei. atrás. Obviamente me arrependi amargamente de não ter começado antes, mas, enfim, Claro, a né? gente acaba Faz aprendendo. parte. São lições que a gente vai aprendendo, né? Sim. É. Uma das coisas que eu queria comentar, tocando nisto que tu falaste, Roberto, tu és formado, não é? E tudo mais, e é incrível como ninguém tem educação financeira. Nós não temos essa educação, não sabemos como começar, não é? Tu próprio não investias em bolsa, não tinhas outro tipo de investimentos e não sabias como começar, não é? E era uma pessoa com formação superior, esclarecida. Imagina outras pessoas que chegam aí no mercado, não é? que são menos esclarecidas, que têm menos formação. Então, é importante também o projeto ou o BTC 100 de dizer assim, olha, não é preciso muito. Abre aí a conta numa corretora ou contacta um P2P de confiança e faz simplesmente assim. Compra R$ 100 todo mês e guarda. Pensa no médio e longo prazo. E é uma estratégia bastante simples, sem grandes necessidades, não é? Com E certeza. claro que a pessoa tem que estudar, não vai pôr dinheiro em algo que não conhece, mas simplifica muito para quem não tem essa formação. E ninguém tem, a questão é essa. É, sim. É uma A coisa gente, muito a gente nova, né? tem. Ninguém tem Exato, formação exato. nisso, né? Uma coisa que eu ia perguntar, Alberto, é... Você falou que vocês estão querendo furar a bolha agora, né? Com um projeto e tentar atingir um público que não faz muito parte desse nicho de Bitcoin. Mas eu achei que o projeto, pelo que eu vi lá no YouTube, comentários e tal, eu já achei bem legal. Eu já achei que vocês estão atingindo um público que muitas vezes está sendo introduzido no assunto por vocês mesmo, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque essa estratégia de comprar os R$ 100 por mês, acessar ali uma planilha, fazer um cálculozinho, ver quanto isso pode te render, parece uma estratégia educacional mesmo, né? De Sim, introduzir a pessoa ao assunto. Queria que você pudesse a falar um ideia pouco disso, como tem sido a sim, recepção do público, quem que é o público de vocês. bacana, bacana. É assim, foi até bem impressionante para mim, eu não esperava isso, mas foi essa coisa despretensiosa, acho que acabou entrando fácil para as pessoas. Qual que era o objetivo da planilha para mim? Estabelecer uma data e eu não ficar querendo escolher o melhor dia, né, dentro daquele mês. Então, Uhum. estabelecer uma data e, independentemente da cotação que ela esteja naquele dia, aquele é o dia que eu vou comprar, ou vou pelo menos fazer essa simulação de compra, independentemente de outros aportes que eu queira fazer, aquele é o mínimo que as pessoas se comprometem a fazer. É um compromisso com o seu próprio eu lá do futuro, sabe? É É, uma conta que você vai ter que abrir lá na frente. Então, sim. assim, por que estabelecer uma data? Por que é simples? Eu errei muito em chegar e dizer assim, cara, eu vou comprar hoje eu vou comprar Bitcoin hoje que a cotação tá X. E, Uhum. putz, mas o youtuber tal falou que vai cair mais. Ou o outro falou que vai esticar, sei lá. Você fica completamente fora, assim, você perde as referências e você pode até achar alguém muito legal para seguir e essa pessoa vai acertar uns, vai errar outros e você fica sempre inseguro o tempo inteiro. Então, o objetivo era botar aquela coisa, aquela proteção de cavalo de corrida, sabe? Protege os Sim. usados para não olhar para o O lado, cabresto, só no né? que importa. Isso, olha para o que importa. E assim, a data escolhida no dia 10 que é o dia que a gente faz os aportes, propriamente dito, que chama atenção, que faz a bagunça, o agito, né, das informações. O objetivo é, assim, o dia 10 era um dia que
a maioria das pessoas já recebeu, assim, já pagou as primeiras contas e tal, não está mais no meio do mês, né, que é onde o dinheiro começa a apertar, e paga a si mesmo, compra alguma coisa para o futuro. Então, muitas pessoas gostaram de não precisar ficar olhando o gráfico, achando topo e fundo, e a gente tem tido um retorno, cara, a maioria absoluta, assim, são pessoas que estão começando no mercado. Legal. E o mais legal do projeto foi assim, as pessoas que estão começando adoram porque é simples. Você compra, na planilha, basicamente, você preenche a data que você comprou, o valor que você comprou, que no caso a gente estabelece, a data ficou no dia 10, mas a pessoa coloca o dia que quiser, o valor que ela colocou, pode ser R$100 ou qualquer outro valor, e a cotação que pagou naquele momento. O restante da planilha vai mostrar preço médio, quantos satoshis, a evolução do patrimônio da pessoa, etc. É tudo automático. Então, Legal. não tem muito segredo. Então, muita gente nova entrou, assim, e a gente olha isso, pessoas que não entendem como funciona. Comecei agora no Bitcoin e fui indicado por esse projeto, gostei muito e tal. Assim como ele foi muito bem reconhecido por macaco velho do mercado, que já apanhou o mercado um monte, e falou, cara, agora sim eu vou fazer isso aqui, porque eu perdi muito dinheiro já, ou pô, eu tô me batendo aqui para fazer análise, etc. E isso aqui é uma forma de eu guardar o grosso do meu patrimônio e eu vou fazer trade com 10%, 5%. Simplificou muito. E eu achei que por ser um troço meio boring, assim, meio chato, porque ele não tem a emoção do sobe e desce, não tem a emoção dos trades e tal, eu achei que não ia fazer muito, não ia ter muito ibope, e foi o contrário. A gente teve, assim, uma receptividade excelente de todos os níveis. Então, sabe aqueles dois extremos do gráfico, o pessoal que está começando e o pessoal que já apanhou bastante? Sim. Então, o Projeto Hold faz muito sucesso nesses dois extremos. Pô, que bacana, que bacana. E como que vocês aconselham o pessoal a lidar com a custódia do Bitcoin? Como é que é isso? Não sei se a Kátia quiser falar sobre isso. Nós lá no grupo do Telegram, eu costumo dizer que talvez tenha as pessoas assim mais de extremo em termos de segurança. Nós temos assim pessoas que estudam a fundo carteiras, segurança, possíveis brechas, tudo. Sim. Então, eu até uma coisa que eu falo muito da comunidade, que é assim, segurança talvez o ponto mais estudado e falado dentro da comunidade. As pessoas, claro, recomendamos terem carteiras, não é? Terem custódia das suas criptomoedas, de preferência em carteiras frias, não é? Carteiras que estejam desligadas da internet. Mas é assim, se quiserem entrar aí numa discussão profunda sobre segurança, com certeza que a nossa comunidade é o sítio ideal, porque temos verdadeiros especialistas, inclusivamente um dos sócios, né, do projeto Hold BTC 100, que é o Nicolas. Ele debruça-se muito sobre esse assunto, então com certeza que é algo que ele pode ajudar. Mas em geral, então, vocês... Um outro grupo. A recomendação é guardar, fazer a própria custódia, né? Perfeito. Com no próprio certeza. site, a primeira frase assim, que a gente coloca lá primeiro, esclarecer aqui assim, ó, o projeto Hold é para a pessoa fazer ela mesma comprar e ela mesma guardar. E aí, lembrete embaixo, guarde as moedas na sua custódia, guarde na sua carteira, não deposite para ninguém, aquilo é seu. Porque no início as pessoas achavam que o projeto Hold era algum tipo de golpe. Queriam que depositasse, enfim, sei lá. O objetivo foi ensinar, né? Mas achavam... a primeira vez que eu lembro, no Facebook, eu postei e falei, olha só a planilha, olha o projeto do Hold, assim. Os caras, lá vem mais um golpe, lá vem a pirâmide, isso aqui. Sim. E eu falei, cara, foi meio decepcionante. Mas eu entendo que eu entendi depois que era necessário. Mas assim, o que a Kátia falou muito legal, João, que a gente precisou criar um outro grupo no Telegram, que é o projeto Hold BTC 100 avançado. Porque tem assuntos que não dá para pôr lá no grupo, que tem muito novato, que é realmente, assim, a linha de código, coisa assim que os caras falam ali, que para mim é grego. Entendi. E eu nem opino lá dentro, porque é demais. Mas aí tá essa era... pro pessoal
Manda bala. Essa era uma dúvida mesmo, porque me parece que o projeto de vocês acolhe muita gente que está começando agora e que quer entrar no mercado de uma maneira, vamos dizer assim, mais com menos emoções, né? De uma maneira mais tranquila e mais segura, exato, mais conservadora. Mas também a partir do momento que a pessoa começa a avançar e começa a querer fazer a própria custódia, ela vai ter que avançar um pouco nos estudos, entender essas questões de fazer a própria custódia de uma maneira segura, né? Por isso que a Nós gente fez temos, esse site. Desculpa, Kátia, pode falar. nós temos 2 grupos do Telegram. Como o Huberto disse, um tem mais de 1.800 pessoas. Nesse grupo temos todo tipo de nível, né? De pessoas com diferentes níveis de conhecimento, e é um grupo extremamente ativo, que as pessoas comentam, ajudam-se. Sempre que aparece um novato que faz uma questão básica, sempre o pessoal responde de forma honesta, simples, tentando ajudar. E claro, quando vai avançando no conhecimento, às vezes existem tópicos que querem ser discutidos, que se calhar não faz muito sentido quando no meio temos perguntas de como compro o Bitcoin. Então foi criado esse segundo grupo, que é para pessoal mais avançado, tem cerca de 200 pessoas, em que aí sim fala-se de código, fala-se de carteiras, mas na comunidade em si, nós também falamos sobre carteiras, sobre sugestões de carteiras, sobre custódia, principalmente sobre como comprar em segurança, como guardar em segurança e todo o processo aí de aprender sobre criptomoedas, sobre Bitcoin. Então, uma coisa é saber guardar e saber ter custódia. Isso é uma coisa que para mim, está dentro do fundamental, do básico, né? A pessoa tem que aprender a comprar, tem que aprender a guardar de forma segura. Então, aprender sobre carteiras, para mim, está dentro do conhecimento básico. Agora, saber linhas de carteiras, saber o que é que discutir uma funcionalidade específica de uma carteira em comparação com outra, aí eu remeto... Aí é o grupo avançado, né? Aí deixa eles debaterem lá. Se divertem. Entendi. Pô, legal. A compra recorrente, né, que em inglês o pessoal chama de DCA, eu acho que eu sempre recomendo também como a melhor maneira de comprar Bitcoin. Para mim foi a maneira que mais me deixou, vamos dizer assim, emocionalmente confortável no meu processo de poupar em Bitcoin. Então assino embaixo aí no que vocês têm feito nesse trabalho muito legal. Uma coisa que eu queria que vocês falassem agora, antes da gente começar a gravar, vocês mencionaram que vocês têm uma campanha beneficente e que ano passado vocês começaram isso e esse ano vocês vão fazer outra. Então, se o Huberto puder contar do ano passado e depois a Kátia como é que está o projeto esse ano, eu agradeço. Então, Joia, eu vou dar uma breve, uma contada breve para ver a diferença. Ano passado, o Projeto Hold fez uma campanha de arrecadação de Bitcoin para uma entidade chamada PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, uma entidade nacional, mas tem um local aqui. E a ideia veio de criar uma carteira para eles, um pouco antes da pandemia, quando eu fazia alguns meetings aqui, alguns encontros, para ensinar, eu e mais uns amigos, a ensinar o mundo do Bitcoin. E quando a gente fez esse meeting, a ideia era que a pessoa viesse, aprendesse a usar e de quebra, assim, já fizesse uma doação. Então, a ideia era assim, ele pagava o ingresso, recebia o ingresso integralmente em Bitcoin, e eu solicitava que doasse um pouco para alguma entidade. E na preparação disso, eu fui atrás de várias entidades para perguntar se gostariam de receber em Bitcoin. E a primeira coisa era assim, eu imaginei que eu fosse ter várias entidades beneficentes que querem receber dinheiro, que é o meio óbvio, assim, que a gente imagina que todo mundo quer. E elas realmente querem. Mas eu fui em 5 entidades e a maioria delas, a parte contábil não deixou fazer. Não só a parte contábil.
A parte contábil, por medo, dúvidas, não sabiam se era legal, se não era, e etc. Sim. E as pessoas acabaram que não deixaram, não quiseram participar do projeto, preferiram não receber a abrir para essa possibilidade nova. E a PAI, eu fui pessoalmente lá, conversei com eles e falei, olha, vamos abrir uma carteira, vamos fazer isso aí. Eles, ok, vamos, nós queremos dinheiro, mas precisamos aqui, enfim, de dinheiro para ajudar as crianças aqui, né? Mas assim, a gente fez a campanha, foi final do ano, foi muito bacana, arrecadaram um bom valor em Bitcoin, mas não houve também da parte deles nenhum tipo de esforço para ajudar a divulgar, talvez por receio de juntar o nome da Sim, PAI com de Bitcoin. Foi poder bem ser alguma complicado, coisa cara. não muito Foi legal, né? difícil fazer. Acabou que depois ficaram confortáveis com a ideia, mas e deu tudo certo, né? Foi ano passado, estão em hold ainda, mas esse ano nós quisemos fazer outra entidade e tudo mais, e a Kátia já estava em andamento com isso. Eu até vou passar a palavra para ela, que a Kátia, antes de ser sócia do Projeto Hold, já estava em andamento com outra entidade beneficente também. Sim, então, o mundo cripto feminino, o meu canal, né, o meu perfil, tem tido algum destaque aí nos últimos tempos no Brasil, e eu fui convidada pela Bitcoin Trade para participar no Desafio Cripto, que é um desafio em que eles selecionam 12 especialistas, ou que eles chamam de especialistas, para fazer um desafio de trading ou de compra, na verdade, de investimento, né, de dinheiro, dado pela corretora, e no final do ano vê-se quanto saldo é que existe, retira-se o que a corretora investiu e todo o lucro é dado para instituições de solidariedade. Então, eu fui convidada para este ano e eu tinha que selecionar aí uma entidade para este desafio. E há muito tempo que eu falo sobre o poder que as criptomoedas podem dar para mulheres em situação de vulnerabilidade. Seja estarem num relacionamento abusivo, seja outro tipo de vulnerabilidade. Eu acredito muito no papel social das criptomoedas, é assim uma bandeira minha de ajudar as pessoas que têm menos posses, das pessoas que têm menos esclarecimento, de mulheres, principalmente tendo o meu perfil essa característica, né, direcionando aí às mulheres. Então eu vejo muito como um papel social para este público, mulheres em situação de vulnerabilidade, principalmente mulheres que estão em relacionamentos abusivos e que muitas vezes não saem desses relacionamentos por questões financeiras. Não têm capacidade financeira para sair desse relacionamento e sabemos que, por exemplo, no Brasil, muitas mulheres acabam por falecer vítimas dos seus parceiros. Então esta é uma bandeira minha também, daí quase do início do meu perfil, e quando me pediram para eu citar uma instituição, eu lembrei-me dessa minha bandeira e fui à procura de uma instituição que fosse reconhecida dentro desse trabalho. Eu encontrei a instituição Fala Mulher, que é uma instituição de São Paulo, mas que faz um trabalho extraordinário e que já recebeu alguns prémios, inclusivamente, por inovação. Então, é uma instituição bem aberta. E quando começou o Desafio Cripto, eu fui lá no WhatsApp e mandei uma mensagem a dizer, olha, o meu nome é Kátia Azenha, tenho este perfil lá no Instagram, passei os meus dados todos, e disse, olha, eu fui convidada para o Desafio Cripto e vou colocar o vosso nome como instituição que vai receber aí os lucros do que eu fizer. E eles ficaram bastante contentes, pediram-me os dados todos, pediram-me para acompanhar, e eu fiquei muito feliz que eu vejo lá, faço um post no Instagram e sempre vejo o perfil da instituição a curtir, né, lá o post. Quando nós falámos, eu e o Huberto, sobre fazer uma campanha este ano, eu disse-lhe que fazia para mim muito sentido ter como instituição
desta angariação, Fala Mulher, já que vai receber algum dinheiro vindo deste desafio, faz sentido para mim juntar isso num grande pacote de angariação. Então, entramos em contacto com a instituição para saber se eles teriam interesse de receber doações em Bitcoin. E foi extraordinário como a minha experiência com Fala Mulher foi totalmente oposta àquilo que o Huberto acabou de relatar. Quando eu perguntei assim, vocês têm interesse em receber doações em Bitcoin? A resposta foi, claro que sim. Então, foi fantástico. Nós marcámos logo uma reunião, já reunimos com eles, reunimos com o pessoal os responsáveis da instituição e pela parte do dinheiro, né? E está tudo certo. Em princípio, na próxima semana iremos começar essa campanha de doação e esperemos que ter aí o apoio da comunidade, dos perfis. Conto aí, João, também com o teu perfil para ajudar depois na divulgação. E o objetivo é mesmo assim, estamos aí no final do ano, estamos aí no espírito natalício, vamos ajudar também a quem mais precisa e contribuir um pouco com os lucros que o Bitcoin nos tem dado aí nos últimos anos. Legal, legal. Uma coisa que eu fico curioso, que eu já ouvi bastante aí pela internet, é que o Bitcoin ele faz com que seja possível você doar para uma instituição beneficente, mesmo que aquela instituição não esteja no seu país, né? Mesmo que eles não aceitem a sua moeda do seu país local, você pode doar em Bitcoin, não tem nenhum intermediário ali para aprovar aquela transação ou não. Isso é bem interessante. Se você puder falar um pouco como que é essa relação, como é que a instituição vai lidar com essas moedas, como é que vai fazer a custódia, como é que é um pouco, como que isso funciona um pouco? Sim, então, eu estou em Portugal, né? E eu própria irei fazer uma das doações, ou uma das primeiras doações, já ficou prometido. E eu estou em Portugal, estou longe. Inclusivamente, eu já doei alguns satoshis para El Salvador, né? Eles nem sabem quem eu Bacana. sou, através da Isso é Lightning. muito bonito, né? As pessoas às vezes nem sabem quem você é, mas conseguem receber uma doação sua. Sem dúvida, e é o que vai acontecer com o Fala Mulher. Ou pelo menos esperemos, não é? Que ter a receptividade aí da comunidade, de divulgar no Brasil, em Portugal e quem sabe noutros países. Quem vai ficar com a carteira é a instituição. Nós vamos dar formação de como baixar a carteira, mas não vamos estar nada relacionados com essa carteira. Ou seja, a instituição vai saber baixar uma carteira, guardar as palavras em segurança, mas nem eu, nem o Huberto, nem ninguém da comunidade de cripto vai ter acesso à carteira. Eles vão ser autónomos, como nós tanto ensinamos e tanto pregamos aí no Bitcoin. Então vai haver vários endereços de diferentes criptomoedas para doação, selecionadas entre nós e a instituição, e eles vão ser responsáveis. A campanha vai começar com a divulgação por parte da instituição que sim, nós estamos neste projeto com eles e qual é a carteira deles. Nós não vamos estar minimamente ligados a isso. Não queremos qualquer questão usando o nosso nome. Na realidade, uma das formas que a gente consegue de doação, isso aconteceu no ano passado, mas esse ano a gente não fez ainda, que é a possibilidade de eles receberem via Lightning Network. Ano passado, legal. E a gente ainda não está nada definido, então por isso está bem ainda em aberto, as pessoas podiam fazer doação pelo bot no Telegram. Porque no ano passado estava atrelado a pela Lightning Network. Pela Lightning Network. Legal. Daí, mas era tudo às claras, tudo muito transparente. Todas as doações estavam registradas. A pessoa podia ou não se identificar, mas ela mandava o hash,
A gente recebia ali, todo o saldo foi passado para a Pai depois. Ainda não sabemos como vai ser nessa parte da Lightning, muita coisa mudou do ano passado para cá. De repente, eles mesmos vão ter a carteira própria, né, para isso, a gente não precisa intermediar. Mas o objetivo do ano passado era, além, a pessoa que ia doar para a Pai ia participar de um sorteio, ganhava, era um sorteio bem bacana, tinha uma grana legal ali que foi dada, né, por entidades. Para participar do sorteio, tinha que doar pelo menos R$10 em satoshis, né, naquele momento. Mas o objetivo lá era também, a gente tinha que ensinar a pessoa como doar. Então, a gente ensinava a criar uma carteira, ensinava isso, um monte de coisa. Então, foi bem trabalhoso, mas muito satisfatório. O objetivo inicial é, primeiro, ensinar a própria entidade, como a Kátia falou, ela vai ser completamente soberana com relação ao saldo dela. Assim como a Pai foi, eu não tive nenhum, eu não participei da criação propriamente dita, eu ensinei como fazer, criei uma na frente deles, fiz um passo a passo, e aí eles fizeram a deles. E os endereços vieram a partir dali, então a gente não tem acesso a absolutamente nada, né? Mas por ser entidades de beneficência, o fato dessa transparência, as carteiras ficam expostas ali para quem quiser pesquisar e ver. A carteira da APAI, que está no site, ou estava no nosso site lá, do Hold. Aliás, eu quero fazer um convite para o pessoal, holdbtc100.com.br, tem bastante coisa lá. Perfeito. Estava lá exposta no site, tá? E quem seguir a carteira pode ver que eles estão no processo de hold, eles não estão mexendo em nada, desde que eles receberam. Então, muito legal isso. Pô, bacana. Eu fico torcendo para isso se tornar moda, né? Entre as entidades, porque é muito fácil receber doação assim, dá para receber do mundo inteiro. O intermediário não cobra taxas e tira dinheiro deles, aí, né? Eu realmente acho que para esse pessoal aí é algo que essa educação de como receber em Bitcoin vai ser um ponto a se evoluir muito aí nos próximos anos e que só tem benefícios para eles, né? Deixa eu te dar um exemplo do que aconteceu quando eu estava atrás de entidades aqui. Uma entidade de câncer, uma entidade feminina de câncer aqui da cidade, me contou uma história, porque é uma cidade do interior aqui de Santa Catarina, tem muita colonização alemã. Eles receberam uma doação da Alemanha, em reais, enfim, receberam uma doação que, na realidade, 70% da doação ficou retida em taxas de tarifas de banco. Meu Deus do céu. 70%. Eles falaram, cara, a gente recebeu uma lasquinha aqui, o resto foi embora. Então, assim, o sistema bancário é dessa forma. O objetivo de ter uma carteira própria da custódia deles mesmo é esse, né? Então, é ridículo o que as pessoas passam. A Kátia vai doar de Portugal e as pessoas podem doar. A carteira da PAI é aberta, qualquer pessoa do mundo pode, ficar a critério deles divulgar ou não, né? E assim como o Fala Mulher, da mesma forma, se eles entenderem a ferramenta que está na mão deles, vão divulgar isso para os 4 cantos do mundo, né? O objetivo deles é receber doação para poder ajudar essas mulheres. Eu queria também responder uma coisa que tu perguntaste, João, em relação de como é que eles vão lidar com essa questão contábil, né? Eu já estabeleci contacto, não é, com a Ana Paula Rabelo, talvez a contadora mais famosa da comunidade do Declarando Bitcoin. Então, já falei com ela, ela está dentro da campanha, ela vai dar um apoio ao Fala Mulher. Qualquer dúvida que eles tenham, vão poder tirar com ela, e isso também dá uma maior segurança à instituição sobre essa questão, como é que eu agora vou declarar, o que é que eu tenho que fazer de diferente do que eu fazia. Hoje, na reunião que tivemos com eles, vimos que era um pouquinho essa preocupação. Eles estavam super dentro, mas assim, e agora tenho que estudar como é que eu vou declarar isto? Eu sei que vou receber dinheiro, sim, agradeço, estou muito agradecida, mas deixa cá ver. Então, já falamos com a Ana Paula Rabelo, deixo já aqui também o meu agradecimento, o nosso agradecimento pela parceria, e com certeza que o Fala Mulher vai estar bem orientado também nessa parte. Legal. Eu acho que até tem o Bitcoin, ele permite também que o uso, muitas vezes, desse dinheiro seja totalmente transparente, né? Se a instituição quiser. Isso é muito interessante. Isso é uma orientação que a gente faz, que eu fiz para a PAI.
que é o seguinte, eles têm agora uma possibilidade, uma ferramenta para poder usar como marketing, inclusive, deles, né, para angariar fundos, dizendo, olha, estamos agora vendendo isso, estamos fazendo tal coisa, eles podem botar isso absolutamente transparente para todos, ó, que é o que a gente não tem acesso. Se você doar para uma entidade hoje, vai para o banco. Você não sabe o que eles vão fazer. Com o Bitcoin, eles podem, sim, por exemplo, comprar alguma coisa em algum lugar que venda em Bitcoin e dizer, olha, usamos esse capital aqui, esse recurso dessa carteira, nesse hash está aqui. Eles podem fazer isso e deixar tudo absolutamente mais transparente do que se imagina. Então, pode ter uma mudança muito grande. E eu tenho, assim como a Kátia tinha essa coisa já do início dela com relação à parte das mulheres, eu tenho desde o Bitcoin, desde que eu conheci Bitcoin, de que a melhor forma da gente proteger o Bitcoin, nós, Bitcoiners, proteger o Bitcoin, é a gente dar um jeito de fazer com que entidades recebam. Porque quanto mais entidades recebam Bitcoin, tenham Bitcoin em caixa, menor a chance de alguma entidade política querer criminalizar Bitcoin, seja ele de que forma for. Porque daí ele não vai estar incomodando a mim, ele vai estar incomodando as criancinhas, aos velhinhos, aos cachorrinhos, etc. Então, quanto mais a gente fizer com que entidades, isso é uma bandeira que eu quero passar para frente também, que cada um na sua própria cidade, quem conhecer alguma entidade assim, que ensine eles a fazer da forma correta, de forma segura, de forma responsável, para que, quanto mais entidades receberem, mais seguro vai ficar o Bitcoin no nosso país, por exemplo. Em qualquer lugar do mundo, na real. Sem dúvida. E para além disso, quantas campanhas de solidariedade nós já ouvimos falar que foi desviado dinheiro, foi desviado verba? Sim. Quantas vezes nós pensamos em doar e não doamos porque alguém vai ficar com o dinheiro? Já me aconteceu isso, Humberto já aconteceu isso, mas com Bitcoin isso não acontece. Nós podemos doar o dinheiro e sabemos exatamente se a instituição está ou não a fazer o hold e quais são as transferências que está a fazer. Então, isso dá uma transparência, uma segurança, até uma vontade maior de doar. Legal. Eu acho que esse é um tema que eu não tinha explorado muito ainda, que acho que não tinha explorado nada, na verdade, aqui no podcast, mas eu acho super válido e eu torço para que isso cresça, esse movimento que ONGs recebam em Bitcoin e também trabalhem com o gasto do Bitcoin ser claro, ser transparente. Eu acho que esse é um trabalho super nobre e só tenho a dar parabéns para vocês por terem tomado essa iniciativa e desejar sucesso para que consigam evoluir cada vez mais nesse sentido aí com as iniciativas que vocês apoiam e, enfim, espalhar o conhecimento para outras ONGs também. Outra coisa que vocês comentaram também, queria que vocês falassem, sobre as palestras que vocês têm feito, com um objetivo puramente aí educacional. Vocês falaram que vocês foram em algumas universidades. Me conta um pouco dessa história. Sim, isto partiu de um interesse nosso conjunto, de tentar furar a bolha, né? De chegar a pessoas que não estão à procura de aprender sobre Bitcoin. Lá no meu perfil Mundo Cripto Feminino e no perfil do Huberto e na comunidade do projeto, quem chega está à procura de conhecimento, né? Procura saber como investir, procura sobre investimentos, procura alguma coisa já relacionada. E tanto eu quanto o Huberto temos o objetivo de chegar, também indo na direção do papel social das criptomoedas, é chegar às pessoas que nem sabem que precisam de saber sobre criptomoedas. Porque Perfeito. Às vezes as pessoas que mais precisam são aquelas pessoas que não sabem, que não têm acesso à informação. Sim. Então é aí que nós queremos chegar, a essas pessoas. E começámos a fazer alguns contactos, demos uma palestra numa universidade, num curso de economia, em que ninguém
ainda tinha falado sobre criptomoedas, então estamos a ir de dentro, não é, da nossa bolha para fora. Estamos dentro da nossa bolha das criptomoedas, indo para cursos de economia, demos aí uma palestra. Depois, agora, próximo passo, vamos dar para uma união de estabelecimentos de ensino que tem mais de 20 mil alunos. Nós vamos dar uma palestra e esses aí, sim, já têm uma capacidade financeira inferior. Então, estamos a falar com um projeto de cariz mais social. Então, estamos a chegar a essas pessoas. E temos aí vários projetos também para desenvolver, inclusivamente projetos de ensinar criptomoedas nas escolas. Nós achamos que essas crianças, que são hoje crianças de 10, 12 anos, 7 anos, quando elas forem adultas, a realidade vai ser criptomoedas. Seja criptomoedas, seja CBDCs, são os temas, são o dinheiro do futuro. São o dinheiro que essas crianças vão lidar. E ninguém as está a preparar para isso. Então, tanto eu quanto o Huberto estamos atentos a essa questão e estamos a tentar criar aí uns projetos interessantes com umas instituições para conseguir chegar primeiro a essas crianças, que essas crianças hoje, na infância, consigam se preparar para o dinheiro que vai ser a realidade delas. Então é uns projetos bem ambiciosos, mas estamos a ir devagarzinho, mas estamos a tentar chegar lá. Legal. Eu imagino que talvez estudar o caso de El Salvador seja uma boa referência para vocês, né? Porque lá eles tiveram que, em alguns meses, ensinar a população inteira a lidar com o Bitcoin. Talvez seja uma boa referência aí para vocês. Cara, é um assunto que eu e a Kátia já conversamos em lives, assim, dezenas de vezes. Não, dezenas de exagero, mas várias e várias vezes, sim. O projeto Hold BTC100, inclusive, foi adotado por uma cópia, enfim, do projeto da Bitcoin Beach. Existe um projeto Bitcoin Beach no Brasil, em Jericoacoara. E nós fomos chamados para... A planilha Hold, ela está sendo utilizada como ferramenta de educação, para mostrar para as pessoas, olha, é isso aqui. Então, é muito visual, assim, a pessoa olha e diz, olha aqui, esses R$100 aqui, hoje já se evoluíram esses 100 aqui, já está valendo cento e tanto. E assim vai. Então, ela está sendo utilizada como uma ferramenta de educação. E para nós isso aí é maravilhoso, que é exatamente isso nós temos esse objetivo, eu e a Kátia em conjunto, que é trazer para a maior quantidade de pessoas possível, da forma mais simples possível, mas que a gente não esqueça aqueles que estão precisando ter acesso, né, a essa informação, porque que é o que está acontecendo, que aconteceu em Bitcoin Beach, lá em El Salvador, que é o que o Bitcoin Beach aqui do Brasil está buscando também, pegar o povo, o pessoalzinho lá, os pescadores, essa turma aí, ensinar a fazer, a utilizar. Então, a gente ficou muito feliz que o projeto Hold está também tendo essa coisa educacional. Pô, que bacana, bacana. Bom, só me resta, vou torcer aqui e apoiar essa planilha, né, Huberto, que começou como uma planilha e tá virando tanta coisa. Bacana, cara. Parabéns. Bom, antes de eu pedir a indicação de leitura aí pra gente terminar o episódio, eu queria fazer uma pergunta pra Kátia em relação ao cenário europeu aí, principalmente de inflação, macroeconomia. O que você tá vendo aí no seu continente? Porque, pelo menos o que chega aqui no Brasil é que estão começando a ver inflação na Europa, né? E isso era um negócio que, pelo menos pra gente brasileiro, é um negócio que parecia que nunca ia acontecer. Aqui no Brasil, o Huberto pode até te falar, ele deve ter te falado, né? Que aqui a inflação já tá a níveis bem desconfortáveis há um bom tempo, né? Mas, bom, queria saber o panorama europeu aí, o que você tem visto? Então, eu acompanho muito a economia do Brasil, eu leio e assisto muita coisa, então estou bem por dentro do que se passa no Brasil, apesar de não ser a minha realidade. Na Europa, tanto na Europa como nos Estados Unidos,
é verdade que a inflação está a acontecer. Nós vemos aí o preço dos produtos a subir e uma das coisas que nós não podemos esquecer quando se fala nos números relativos, né, da Europa e dos Estados Unidos, quando nós falamos aí de inflações, sei lá, de 5% ou algo assim, de 6%, nós temos que pensar que a taxa de juro, tanto na Europa como nos Estados Unidos, ronda ao zero, não é? Sim, Nós estamos aí com taxas até negativas, não é? Dependendo do que estivermos a falar. Então, quando partimos do zero em taxa de juros e com uma inflação de 4, 5%, é uma coisa absurda. Mas nós sabemos também que os números da inflação não é o que acontece no nosso dia a dia, não é o que acontece no mercado quando vamos fazer as compras da semana ou as compras do mês. Os produtos estão sim a aumentar. O petróleo, né, o diesel e a gasolina estão a aumentar a preços absurdos. sim, Isso está-se a sentir, é uma realidade. Mas isso é também uma consequência da impressão de trilhões de dólares, da impressão de trilhões de euros, não é? Porque nós falamos muito no Brasil da impressão que o Fed fez, que foi 25% dos dólares que existem hoje foram impressos em 2020 e 2021. Vamos pensar aí, dólar, vamos fazer um pensamento coletivo. Vamos pensar o que é o dólar hoje, como moeda mundial, e pensamos a quantidade de dólar que existe no mundo. E agora pensar que 25% de todos esses dólares, que nós não conseguimos imaginar a quantidade, 25% desses dólares foram impressos o ano passado e este ano. E isso é um absurdo, não é? Causa inflação, impacta a economia de todos os países que tenham dólar ou não, porque tudo é comercializado em dólar. Agora, para além de tudo o que o Fed fez, o Banco Central Europeu fez igual. Nós temos aí uma relação de câmbio, não é, de euro-dólar que tem-se mantido aproximadamente igual. O euro desvalorizou um pouquinho agora em relação ao dólar, mas a relação manteve-se aproximadamente. Não é? Então, isso significa o quê? Que o euro acompanhou na impressão, porque senão havia aí uma grande diferença de câmbio. Então, o Banco Central Europeu está muito preocupado com as criptomoedas. Christine Lagarde, que é a presidente aí do Banco Central Europeu, queria até que todos os países do mundo se juntassem para regulamentar Bitcoin. Sim, Ela fez aí um vídeo absurdo que todos os países do mundo tinham que se juntar. Mas por algum motivo essa preocupação, não é? Tem a ver exatamente com essa desvalorização do dinheiro, seja em real, seja em dólar, seja em euro. E apesar dos nossos números serem diferentes, existe também aí a inflação e estamos a perder poder de compra. E é por isso que o Bitcoin sobe, né? Não é só o Bitcoin que se valoriza, é o dinheiro que está a perder valor. Então, acredito muito nisso. Com certeza. E, Huberto, você acha que essa última onda inflacionária aqui no Brasil, você acha que contribuiu para o crescimento do seu projeto? Você acha que muita gente chegou lá por causa disso? Eu acho que sim, porque as pessoas começam a procurar coisas, procurar saídas e elas querem encontrar alguma coisa que salve da inflação. E eu acho que hoje nas buscas aí do Google, acaba que o Bitcoin entra nessa search aí naturalmente, e eu acho que sim, a procura aumentou. E assim, eu fico muito feliz assim que a Livecoins fez uma matéria sobre o projeto Hold e a Yahoo Finanças repôs, como é que chama? Ela colocou também no site deles. Então, muita gente republicou, perdão. E muita gente acabou se interessando por isso. E esse momento, a busca aumentou, no geral, assim, a planilha, a gente tem uma estimativa de que está sendo utilizado por em torno de umas 4 mil pessoas atualmente. Incrível. É bastante gente. Incrível. É bastante gente, assim.
né? Então, é bem legal de ver isso. Eu acho que sim, a minha sensação é de que sim, esse período está fazendo com que as pessoas busquem mais e, por sorte, o projeto está sendo citado pelo Google em alguns pontos e eu acho que as pessoas estão tendo a possibilidade de começar de uma forma mais segura, na nossa opinião, na minha opinião, estou falando pela Kat, mas que é pelo hold e o DCA, né, que é o hold, os aportes constantes. Perfeito. Eu já falei e falo de novo, assina embaixo, acho que essa é a melhor maneira de se introduzir, molhar o pezinho aí, né, no Bitcoin, né? Bom, legal. Vamos para as indicações de leitura então, Humberto. Se quiser começar, indica aí um livro, um artigo pra gente. Vamos lá. Eu sou muito fã, e eu conheci muito do Bitcoin, da parte fundamental dele, pelo Andreas Antonopoulos. Então, eu vou fazer a sugestão para quem nunca leu o livro A Internet do Dinheiro, do Andreas Antonopoulos, e fica aqui a sugestão de assistir qualquer vídeo ou palestra ou qualquer coisa dele. Ele é um dos caras que, assim, que mais evangelizou no início, então ele tem obras muito interessantes, assim, obras clássicas aí em vídeo, em palestras, e um livro que eu indico de cara, assim, é A Internet do Dinheiro, tem em português, tem tantos outros aí, mas eu acho que esse seria uma das formas, é um compilado de palestras dele, e nesse compilado você tem, obviamente não se fala nunca em valorização do Bitcoin, mas sim da parte fundamental dele, de algumas das partes fundamentais, que são aqui a liberdade, que é a descentralização, que são coisas que fazem com que ele acabe tendo o reflexo de valorização. Então, a valorização do Bitcoin é reflexo de outros fundamentos dele, e eu acho que as pessoas precisam conhecer isso. Então, fica aí minha indicação, um livro, Andreas Antonopoulos, A Internet do Dinheiro. Legal, gente. Bom, bacana. Foi muito bom falar com vocês. Deixo esse espaço aí para vocês divulgarem nas mídias e os endereços. A palavra de vocês aí para dar o último recado. Então, quem me quiser conhecer, é só ir lá no Instagram, Mundo Cripto Feminino, é a minha principal rede, mas também tenho no Twitter, não é? Mundo Cripto F, e no YouTube, Mundo Cripto Feminino, podem encontrar. Qualquer coisa podem sempre chamar, que eu estou disponível, seja para tirar dúvidas, seja para participar em lives, seja para ensinar de forma geral. Então, João, quero-te agradecer, abrir aqui o teu canal, o teu podcast, para falarmos tanto dos nossos projetos como do Projeto Hold. É um prazer estar aqui. Beleza. E você, Alberto, quer deixar algum recado? Obrigado, cara. De novo, obrigado pelo convite. Eu tenho, para me encontrar, vocês vão me achar como Huberto Leal. Não é Humberto, tá? É Huberto mesmo. Ou no perfil que eu criei para entrar no mundo das criptomoedas, chama Eu Uso BTC. E eu quero fazer um convite para todo mundo conhecer o projeto Hold BTC 100, tá? E vocês podem entrar no site. É um site que ainda não está totalmente finalizado, mas é um site que tem bastante coisa lá, bastante informações, e a gente vai ter aí alguns upgrades nele meio logo. Não podemos ainda dar data, porque a gente está exatamente trabalhando nisso, mas entrem, por favor, lá em holdbtc100.com.br. Fica aí o convite para conhecerem a planilha. Já dando um spoiler aí, então, a ideia é que quem for utilizar a planilha não vai precisar mais fazer uma cópia e baixar no próprio computador, a gente vai conseguir fazer isso de forma remota, né? A pessoa vai ter acesso à sua própria planilha aí diretamente, sem precisar fazer muito mais esforço, porque todo mundo está precisando atualmente fazer uma cópia da planilha. Então, a gente vai tentar facilitar esse caminho aí para ficar mais fácil ainda. Então, fica aí o convite. Oi, pode falar, Kátia. Fica também o convite para entrar lá na comunidade do Telegram do Hold BTC 100 e procurar no Instagram Hold BTC 100 e no YouTube também, com o mesmo nome. Hold BTC 100. Vamos. Legal. Perfeito, gente. Muito obrigado. E obrigado, até a próxima. Obrigado. Um abraço.
Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando.